É correto uma igreja ter partido político? Defender uma ideologia? Esse vai ser o nosso assunto de hoje e eu já quero pedir que você fique conosco até o final. Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like, assim você vai estar nos ajudando. Bom, nós temos presenciado nesses últimos dias inúmeros líderes mergulhando de cabeça no contexto político. A alegação deles é que pessoas que temem a Deus precisam estar lá na Câmara dos Deputados, no Senado, para defender a igreja de leis que possam futuramente prejudicar, para que a igreja seja representada, para que o reino de Deus possa ser divulgado, para que a palavra seja pregada. Enfim, são inúmeros argumentos que de fato não convencem muitas pessoas. O que a gente sabe é que por trás disso tudo existem muitos interesses. Por quê? Porque quando você vê alguém que fala que vai ajudar as pessoas, sendo que ele tem a oportunidade de ajudar um, dois e ele não ajuda, esse discurso cai por terra diante do contexto bíblico e contexto de igreja. Isso cai por terra, porque quem não faz para um com o pouco que tem, não vai fazer para muitos com muito que pretende ter. Por isso, quando se trata dessas falácias que muita gente está fazendo para poder receber o apoio da igreja e apresentando políticos à igreja, ou seja, vendendo a sua influência para que a sua igreja vote naquele candidato A ou B, porque agora o líder entendeu que a igreja precisa fazer parte da política, ou do contrário, nós estaremos entregues a líderes que não temem a Deus e que vão de fato perseguir e fazer isso e aquilo com a igreja. Esses são os discursos. Você precisa exercer sua cidadania. Se você votar, você exerceu. Se não votar, também. Porque você tem o direito de escolha. E o que acontece? O discurso desses líderes querem condicionar você a fazer o que eles querem, porque de fato eles são beneficiados e você não. Você não é beneficiado, mas o líder é. E eu me preocupo com relação a isso pelo fato de que não foi isso que Jesus ensinou. A igreja, entenda, ela não tem que servir de palanque para político. A igreja não pode servir de meretriz para político. E os seus pastores de cafetões que abrem a igreja para que os políticos possam fazer os seus discursos mentirosos e promessas absurdas. E o que mais nós vemos são pessoas que estão ligadas a políticos e a partidos defendendo ideologias que são contrárias aos princípios bíblicos. Compreenda. A igreja nunca precisou se apoiar nessas muletas. A igreja sempre foi autêntica e independente do Estado. Sempre. Sempre. Políticos fazem vexame os 4 anos. E no outro período eleitoral, eles vão aos púlpitos das igrejas cedidos pelos pastores. E ali eles fazem os seus discursos mentirosos, tentando convencer pessoas, porque o pastor está usando a influência que tem para constranger os membros a votar nos seus candidatos. Porque, afinal de contas, aquela igreja, entre aspas, tem um partido que o pastor defende, que o líder está defendendo. E o que nós vemos? A igreja que era para exercer uma influência no contexto social, espiritual, dentro de uma comunidade, passa agora a ser uma meretriz. É uma igreja que se tornou um ponto turístico onde as pessoas vão e ali ela é vendida por propostas políticas, porque o seu pastor tem o coração no dinheiro, na ganância, na cobiça. É triste, mas é verdade. E ainda há quem argumente para defender tudo isso. E chamam políticos de amigo da igreja. Tiago diz que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Eu não tenho como ser amigo de político que não tem compromisso com Deus.
Eu não tenho como ser amigo de alguém que não teme ao Deus que eu temo e nem se submete às leis que ele estabeleceu. Você não tem como ser amigo. Eu posso falar, me comunicar, amar, ajudar, estender a mão, mas eu não tenho como ter amizade. Amizade é elo, é relacionamento e nós não temos como ter. Porque a gente sabe, porque nós sabemos aonde isso tudo vai dar. A proposta ali é conseguir o voto. E como a igreja tem um partido, consequentemente, ela vai ter que votar. Como o pastor tem um partido, a igreja vai ter que votar. E o que nós ouvimos a respeito disso tudo? Que muitas pessoas são até amaldiçoadas pelos pastores porque não votam naqueles candidatos que os pastores ali assumem uma responsabilidade. E você muitas vezes nem sabe o que está correndo por trás. Por trás tem um cargo na prefeitura. Para a mulher, para o irmão, para o filho, para alguém. E você não sabe. Alguém está sendo beneficiado por trás de tudo isso. A Igreja de Jesus Cristo não tem partido político. A Igreja de Jesus Cristo não tem aliança partidária. A Igreja de Jesus Cristo não está aliançada com esse sistema corrupto e mundano, que não teme a Deus e que escarnece de Deus com as suas práticas. A Igreja não está aliançada com nada disso. A Igreja de Jesus Cristo, ela carrega em si a marca de Cristo, o caráter, os frutos do Espírito. Ela carrega em si a responsabilidade de transmitir uma mensagem verdadeira que veio para resgatar o pecador do seu estado caído e colocá-lo diante de Deus como um santo redimido. Esse é o papel da igreja, anunciar o evangelho àquele que está perdido. Aí o que nós fizemos como igreja? A gente pegou e trocou de ferramenta. Nós queremos usar a política como um meio de mudança para a sociedade, para o contexto social. Alguns. A verdade é que muitos querem usar a política para se beneficiar. Aí eles precisam ter um discurso por fora, para que as pessoas olhem para aquele discurso e não para os interesses deles. E aí muita gente está perdida, pensando o seguinte: se eu não votar, Deus vai me castigar. Se eu não apoiar, Deus não vai ser comigo. Pode acontecer alguma coisa na minha casa, isso e aquilo, porque de fato os pastores metem medo, chamam de rebelde aqueles que não votam. E vai votar em quem? Gente que é adúltero, é promíscuo, é imoral, é falsificador de documentos, pessoas que não têm temor nenhum de Deus. Essa é a verdade. Muita gente que você viu que assumiu um cargo público, que um dia pregou a palavra, muitas dessas pessoas não conseguem mais nem abrir a boca para falar de Jesus. Quando vão falar, o discurso é sempre político, porque foram influenciados pelo sistema. A igreja não precisa desse sistema para atuar. Entenda. Mas perseguição do que a igreja passou no primeiro século. Muitas mortes. No ano 73, mais ou menos, a igreja teve uma grande perseguição. Naquele período, nas ruas de Jerusalém, tinham mais de 120 mil corpos. Pessoas que morreram por aquilo que acreditaram. Mesmo depois de tudo isso, a igreja continuou como uma potência que influenciou até o norte da Índia, milhares e milhares e milhares de pessoas. E que vem influenciando até hoje. Porque a gente sabe que a grande maioria é corrupta, é mundano. Mas que existe um grupo pequeno, que tem compromisso com a verdade, que se preocupa com a divulgação do reino, com a mudança das vidas, com que o evangelho seja pregado. A igreja não precisa de partido. A igreja não precisa de ideologia. Essas que está sendo apresentada aí pelos políticos. O que a igreja precisa é se voltar para Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma.